variável, não como uma distribuição igualitária de riqueza, porque o Espiritismo mostra que nós nascemos diferentes, tudo na natureza é diferente, mas com uma distribuição mais equilibrada de riqueza, se for impregnado pelos valores do Espiritismo. Então eu pretendo, quando tiver tempo disponível, fazer um curso, uma leitura sobre esse trabalho, porque o Brasil vive um momento político muito difícil e de descrédito, e nós temos que formar novas gerações que daqui a pelo menos 20 anos tenham uma visão espírita nos cargos que vierem ocupar no governo ou nos cargos do Estado. Sem isso, nós vamos sempre protelar o nosso desenvolvimento e estaremos sempre sob o jugo dos interesses de poder, da corrupção, da ignorância e da falta de tudo que nós temos aqui nesse país. Eu tenho uma mensagem de 2 de junho do ano passado, que talvez eu peço para a Milka tocar, que falava justamente disso. Antes das eleições, antes de crise, desemprego, dizia que o Brasil não é aquilo que Humberto Campos dizia, a pátria, coração do mundo, a pátria do Evangelho. Humberto Campos é um repórter, morreu como repórter, um grande escritor, um literato, mas espera aí, não é um espírito de luz? Então aí ele fala contos, reportagens, mistura coisas que são discrepantes com a realidade brasileira. E, de fato, esse livro do Humberto Campos, ele foi adotado pela Federação Espírita como um modelo nuclear de um Brasil que ascenderia ao mundo como pátria do Evangelho. Ora, pátria do Evangelho é onde está o Evangelho no coração dos indivíduos. A lei do bem em relação ao mal, aí que está o Evangelho. A caridade em detrimento, em prejuízo do egoísmo, a humildade em prejuízo do orgulho. Em qualquer país ou de qualquer religião que pregue essas virtudes que Jesus pregou e outras religiões também pregam, é ali que está o Evangelho. Então não existe um lugar do Evangelho. Isso aqui nunca vai ser um Vaticano do Espiritismo. Mas a FEB, baseada nessa mensagem, que nem nós sabemos se foi autenticada pelo Chico Xavier, que era muito, assim, diria, tímido, e de Frederico Júnior, que foi um médico que deu uma mensagem, o único médico lá dizendo que deu 2 mensagens de Allan Kardec, ainda no século XIX, na época do Dr. Bezerra, 1890 e poucos, uma linguagem que nunca foi do Allan Kardec na vida, e aquela mensagem do Allan Kardec, entre aspas, de Frederico Júnior, e mais o Evangelho segundo o Espiritismo, criaram uma imagem de um Brasil espírita, coisa que a gente sabe, Rose, que a gente vai ter que lutar para outras gerações assimilarem isso e serem outros políticos, com outros princípios, porque na síntese o próprio Espiritismo ele tem a lei da igualdade, ele tem a lei da distribuição de riquezas, a responsabilidade do rico sobre o que tem, a necessidade de ajudar o pobre pela caridade, enfim, o Espiritismo é socialista, mas não como o socialismo é pregado, como um movimento revolucionário. O nosso movimento é evolucionário. Nós não fazemos revolução, nós fazemos evolução.
é muito diferente. Isso me arrepia, porque estão faltando líderes no Brasil, pessoas que falem essas verdades. E o espírita, ele está sempre limitado entre 4 paredes, 1, 2, 3, 4, e acha que a vida do espiritismo é nessas 4 paredes, no centro espírita, nas palestras, nas aulas, enfim, nos movimentos de cura, nos passes, etc. Mas esquece que a vida é extramuros. A vida é extra paredes, é extramuros, é a vida no social. E o espiritismo tem que mergulhar no social. Nós não queremos formar castas, hierarquias, líderes que se digam representantes de um espiritismo superior, porque isso não existe. Os melhores médios que nós tivemos, sobretudo Chico Xavier, veio de uma situação de pauperismo, paupérrimo, nem pobreza. Ignorante no início, porque não tinha uma boa formação escolar. Amilcar, liga isso aqui que está quente. Uma formação escolar, ele teve que trabalhar numa mercearia lá, pesando arroz, pesando feijão, enfim, vendendo coisas, e de repente aquela mediunidade dele foi sendo explodida e ele nem sabia o que escrevia, porque nem eu sei às vezes o que ele escreve. Eu tenho que pegar um dicionário, para entender o que ele quer dizer. Não só pela palavra, que é uma palavra erudita, como também pela construção literária, que às vezes é altamente complexa. Então, jamais do Chico Xavier partiria isso. E a obra nuclear dele é realmente Parnaso de Além Túmulo, quando, por volta dos 20 anos de idade, ele escreveu, psicografou, no caso, os principais, ou muitos poetas brasileiros. Era impossível ele fazer essas poesias, em diversos estilos, em diversas escolas poéticas. Então, na realidade, o Espiritismo, ele nos chega dos meios mais humildes, o verdadeiro Espiritismo, e não daqueles que lideram o movimento espírita, que usam esse movimento para exercer o poder. Portanto, na realidade, o próprio Allan Kardec era um indivíduo que vivia exclusivamente do trabalho dele. Ele nunca pediu subvenção a ninguém. E quando pediu, não deram, aí foi a grande vitória dele. É uma história diferente. Mas um dia, os ideais espíritas, que são as leis espíritas, elas vão impregnar as leis humanas. E aí realmente nós teremos condições de ver a Terra transformada. Enquanto houver essa oposição entre as leis humanas e as leis divinas, nós teremos sempre problemas e espíritos de baixo teor encarnando na Terra. Porque a Terra, infelizmente, é ainda um país de degredo. Infelizmente, aqui não vem espíritos mais elevados, não. Nossa situação é difícil, porque o espírito melhora, se evolui, pumba, vai para um planeta melhor. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, queremos agradecer o apoio, o amparo que viemos recebendo de vós, Jesus, nosso modelo e guia, de nosso Pai, sempre presente em nosso cotidiano, e de Leon Denis, que foi, não diríamos o sucessor de Allan Kardec, mas um intelectual espírita que mais somou aquilo que Allan Kardec produziu.
um homem que passou 50 anos mais da vida dele escrevendo e dando palestra na divulgação do Espiritismo, em indústrias, em fábricas, no operariado, em regiões de todos os níveis sociais. Nunca fez acepção de pessoas para ouvir as suas palestras. E, claro, nunca cobrou por isso. A Leon Denis, a nossa homenagem hoje, e que nesse curto tempo nós possamos apresentar a essência desse trabalho de hoje. Agradecemos a todos, aos alunos que pacientemente esperaram. Da minha parte, também espero retribuir a paciência. E em nome de Jesus e pela graça de Deus, pedindo a bênção para todos, iniciamos a nossa aula no dia 8 de junho do ano 2015, pela graça de Deus. Bem, a Milk esqueceu a vara. Está ali, escondida. Bem, vamos aqui, lei do progresso. A primeira pergunta fala se o homem no seu estado natural, quando criado, ele está em consonância com a lei natural, com a lei divina. E a resposta é clara. O estado natural é o estado primitivo do homem. E ele tem que evoluir para uma civilização que o compatibilize com as leis divinas ou leis criadas por Deus. O homem, ele, quando encarna, ele encarna como se fosse, aqui a lei da natureza, como se fosse a infância da humanidade. É o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. E eu pergunto, por que ele se desenvolve intelectual e moralmente? Porque quando Deus criou, nós espíritos, Ele criou com uma chama divina, que é o Espírito, a essência. O Espírito é essa chama divina, é essa inteligência divina, esse legado de Deus para nós, que constituímos o princípio inteligente da criação, em relação às demais criaturas, aos minerais, aos vegetais, sejam quais forem. Esse princípio inteligente é um foco que tem que irradiar sobre o homem e desenvolvê-lo. Então, o progresso é função do princípio inteligente, que é uma lei do progresso, mas que tem na base a herança divina por nós legadas a Deus, a nós legadas por Deus. Então, não há como não haver progresso. Por isso que já no Salmo, voltamos a repetir, se não me falha a memória, é 62,6, alguma coisa assim, eis que sois todos deuses, eis que sois todos deuses, sois filhos do Altíssimo. A condição da nossa divindade é sermos filhos de Deus. Se nós não fôssemos criados por Deus, nós não teríamos essa divindade imanente em nós. Então o progresso é inexorável e ele se movimentará, porque esse é o princípio de Deus. Nos criou simples e ignorantes para nos tornarmos perfectíveis. Muito bem.
esse estado nosso da infância é transitório. E nós temos que caminhar para a virtude e a civilização, que é um grupamento de indivíduos, não é? Com leis regidas, não mais no futuro pelo homem, mas em consonância com as leis divinas que se tornarão a legislação humana. Muito bem, vamos pular isso, o 778. Pode o homem retrogradar para o estado da natureza, retroagir? Isso já cansamos de falar aqui, que ele não retroage. Os bens que ele adquire, que são os bens intelectuais e os bens morais, esses são inalienáveis. Não existe isso. Não existe um espírito encarnar no animal, como muitas religiões acreditam no Oriente. E se nós encarnamos, às vezes, em situações de penúria, de sofrimento, de miserabilidade e de carência total, isso é nossa encarnação, mas não é o nosso espírito. Nós temos que diferenciar o social encarnado do espiritual liberto. São duas faces. Muito bem, mas o espírito em si, ele não retrograda, não retroage, porque ele tem aquilo que ele adquiriu. Vamos estudar o que significa esse progresso. Esse progresso o homem tem em si mesmo é fruto do ensinamento, das duas coisas. Ele tem uma capacidade de se desenvolver intelectualmente e moralmente, e na convivência com outros pares esclarecidos, ele também troca ideias e desenvolve. Então, o progresso é fruto, basicamente, do desenvolvimento do princípio de inteligente integrado a um processo social de ensinamento. Por isso, Marisa, eu sempre me revolto e quase tiro o sapato. Cadê a nossa educação do nosso povo? Cadê os princípios que devem ser dados ao nosso povo para que eles possam progredir? Fala-se educação religiosa, uma discussão grande aí. Não precisamos ter educação religiosa, precisamos ter educação moral. Moral. O país é um país laico. Ou seja, a Constituição diz que nós podemos seguir qualquer tipo de religião, ou sermos ateus e agnósticos. Mas nós temos que dar o princípio moral. Os princípios morais são claros: o bem sobre o mal, o respeito, não é? O direito, o dever, são coisas claras. Não precisamos de grandes religiões e nem de religiões para evoluir. Nós precisamos conceber os valores morais que nos levam a uma condição superior. Nós não precisamos de ser tutelados por nenhum encarnado, por mais puro que diga que seja, porque a nossa razão deve prevalecer sobre os seus ensinamentos, e se seus ensinamentos não condizerem com a nossa razão, nós não aceitamos. Temos que ter uma capacidade crítica. E aonde está o nosso povo? Aonde está? Aonde está? Cada vez mais ignorante, cada vez mais estúpido. Nós somos 200 e quanto? 20 milhões já? Hein? 220 milhões de indivíduos que nascem, estamos com 8 milhões de emprego. Cada milhão, 8% de desemprego, cada 1% é 1 milhão. 1 milhão pega pelo menos 4 pessoas, o chefe da família, os dependentes lá, uma nora, não sei de quem for, são 8 vezes 4, 32 milhões de pessoas caindo assim, e só estamos no mês de junho. O que está havendo? Falta isso.
Faltou isso, e vai faltar ainda. Enquanto não haver escola, não haver formação moral, nós vamos estar sujeitos a ficar vendo um Fantástico todo domingo, uma matéria sobre corrupção. E nas novelas da Globo, ensinando como um tapear o outro. Hein? Eu escutei mal. Mas o tempo ali tem que ser pedagógico, tem que ser didático. Cadê o homem de bem? O virtuoso? Cadê a mulher virtuosa? Sumiu. Essa pergunta é importante. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso moral vai decorrer do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Quer dizer, é mais ou menos o seguinte: nós, para evoluirmos moralmente, temos que estudar. Aqui nós não estamos falando do intelecto acadêmico, da universidade, da escola, da geografia, da história, do primeiro grau, do segundo. Nós não estamos falando da academia, da ciência de informática. Nós estamos falando do estudo da moral, dos ensinamentos morais. Nós estamos falando da formação da sabedoria. Portanto, o ensino, um estudo, como diz o professor Kardec, é a base da nossa evolução moral. Ele vai nos aperfeiçoando. Então, quem que deu o passo que nós conhecemos mais próximo do Espiritismo, que está intimamente ligado à formação do Espiritismo, pelos seus ensinamentos? Porque intelectual parece um negócio erudito, e não é. Aqui, nesse texto. Intelectual, o escritor, o poeta, o cientista, sei lá o que ele é. Aqui foi Jesus. Jesus nos ensinou, acompanha sempre o progresso de aprendizado, que necessariamente não é a visão do termo intelectual que nós temos. Então, quando nós estudamos, nós nos expandimos a nossa moral. Mas isso, às vezes, chega a um ponto em que o homem materialista, ele busca isso aqui para o cientificismo. E quando ele abre isso para o cientificismo e para o materialismo, ele eclipsa a moral. Então, países mais avançados, do ponto de vista tecnológico, científico, eles têm uma moral eclipsada. Tem pena de morte, tem uma opção de coisas absurdas. Então, na realidade, o ensino é a base para nós. O progresso intelectual, como é que ele engendra o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, a sabedoria. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Quanto maior o conhecimento, maior o quê? O poder do indivíduo e maior a contrapartida de quê? Dos seus deveres. Confere? Todo conhecimento tem que ter a contrapartida dos deveres que o indivíduo assume, em função da sua autoridade. Está claro aí? Aqui ele diz que povos viram perversos, povos instruídos são os mais pervertidos. Bom, isso eu já respondi, Porque eles fogem da moralidade para o cientificismo. Fogem do humanismo para... Não é isso? Hein, Pina? Para tecnologia. Não é isso? Aqui, essa porcaria aqui hoje, ninguém mais quer conversar com isso aqui. Hoje é só mensagem.
cada vez se comunicam menos. Parece que tem dificuldade de falar. Então, o que nós temos de nobre é a nossa inteligência, é a nossa comunicação, é a nossa pessoa, é a expressão do nosso ser, é a expressão existencial. Isso está sendo sufocado pela tecnologia. Cada dia inventa um novo aplicativo para o cara ficar mais dependente dos aplicativos. Detox. Vamos andando? Essa pergunta boa. Todo homem tem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Como é que ele vai contra Deus? Ele pode retardar pelo livre-arbítrio dele, mas a reação desse represamento do progresso é igual um dique que rompeu as suas barreiras. Rompido o dia que a água desce num grande aluvião, numa grande torrente, e afoga tudo. A reação é muito mais forte, depois que ele represou o progresso. Como? Os regimes de ditadura, os regimes de força, de autoritarismo, massacram o povo. Mas chega um momento que aquilo explode numa revolução. Não tem como. E se dilui tudo. A gente está cansado de ver isso na história. Ao longo da história, os regimes de forças caírem um a um, como boliche, pinos de boliche. Não é? E vão cair, porque não pode represar o progresso. Como ele diz, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Vamos embora? Então aqui é isso, o progresso é uma condição humana, da natureza humana, mas o homem não tem condições de limitar esse processo evolutivo, porque isso já está na própria natureza do homem. Vamos lá. Aqui essa pergunta é boa. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há um progresso regular e lento que resulta das forças das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus sujeita de tempos e tempos a um abalo físico ou moral para que o transforme. Quando o povo não progride, Deus sujeita o povo a um abalo moral. São as guerras, cataclismos, flagelos, pobreza. Quando eu passei um tempo na Europa, o pessoal dizia, olha, Paulo, o Brasil não tem força, não tem tradição. A gente ouvia os caras, não tinha? São mais velhos que a gente, né? As universidades lá de Salamanca, ou outras tantas, foram fundadas antes da descoberta do Brasil. Não é? Já tinha uma cultura formada. Não é? Eu dizia, mas por que está havendo? Vocês nunca tiveram guerra, vocês nunca passaram privação, vocês tiveram uma abastança sempre dada pela própria natureza, pelo clima. Vocês nunca tiveram um terremoto e nunca teremos, porque nós estamos em cima de uma chapa tectônica. Quer dizer, uma chapa que não treme, não tem fissura. Os outros não, o Japão está em cima de uma chapa de fissura, lá embaixo. Balança um pouco a fissura, é um terremoto, um maremoto. Vocês nunca passaram provação, nunca passaram desgraça, nunca passaram. É um povo mal acostumado e que fica indolente, se corrompe
Aí eu botei meu chapéu do pai Abraão, falei, não, onde teve a guerra do Paraguai. Não tivemos a guerra do Paraguai. Coitado do Paraguai. Coitado do Paraguai, não foi? Quando nós vencemos a guerra, matamos todos os homens lá. Fugiram os outros pelos Andes. Os últimos homens fugiram lá pelos Andes, lá. Foram para a Argentina, para outros lugares. Que mataram todos os homens. E tivemos, não, mas também realmente, são 400 anos de escravidão, né? Para quem trabalhar, né? Os primeiros escravos chegaram em 1500, 600, 700, 800. Aqui 4. Finalzinho de 1888, abolição da escravidão. 1889, Primeira República, que foi uma confusão bárbara. Nós não conseguimos ainda estabilizar, né? Sabe, vocês não passaram. Mas a Alemanha, o mais absurdo para nós e o Japão, foram todos destruídos depois da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 46. Foi 46? Foi. Então aí, pujantes, reconstruindo tudo, não tinha nem, tinha casa sobre casa, não tinha nada, Berlim era um sei lá, um monte de ruínas. Como é que é isso, cara? Onde é que a gente vive? Que lugar a gente parou? Parou aí, pela falta de estudo e por uma cultura muito complicada que nós herdamos. Porque quem vinha colonizar o Brasil? Quem vinha? Os degredados? Os cristãos novos? Não é? Os judeus convertidos para fugir da Inquisição? Um grupo de aventureiros? É isso que é a nossa história, as capitanias donatárias? O sujeito explorasse aquilo lá e mandasse para Portugal X%. Mas os Estados Unidos não foi assim, pô. Isso que dói. Quem colonizou os Estados Unidos? Não foram. Foram os protestantes, fugidos das perseguições católicas, que foram para os Estados Unidos. E a independência deles foi muito marcante, porque um dia, nos anos ainda de 1700 e não sei exatamente, foi pouco antes da independência do Brasil, no final do ano de 1700, influenciados pela Revolução Francesa de 1788, eles receberam no porto ali da Filadélfia, no norte da América, Pensilvânia, Filadélfia, um navio Mayflower, Flor de Maio, um carregamento de chá, taxado pelos britânicos. Eles disseram, não, nós não queremos mais importar nada de vocês. E invadiram o Mayflower e jogaram o chá no mar. E se rebelaram contra eles que se rebelaram. Não foi um sujeito levantando a espada e dando um grito de piranga e levando uma herança imensa das dívidas de Portugal que tinha contraído com a Inglaterra pelas guerras napoleônicas. O negócio é complicado. Mas a Constituição americana foi inspirada no Mayflower. Por isso que eles são federativos. São estados independentes. Califórnia é a Califórnia, com o seu imposto, com suas leis estaduais, enfim, com toda uma independência própria. Texas é Texas, sei lá no meio oeste lá. Enfim, então, cada estado ele tem sua independência, suas leis. É uma república federativa, sim, mas são federações independentes, que têm um laço comum, que é o governo federal, que intervém só em situações de crise.
Senão, ele não manda tropas federais. Aqui, não. Aqui, uma federação que a gente não sabe que federação é essa. Não é isso? Então, quis fazer uma federação em que o governo central capta todo o poder econômico maior do país via receita, via impostos, e distribui com migalhas para os estados. Então, os estados nem independentes são. Então, é isso que aconteceu no Brasil. Vocês não tiveram guerra, vocês têm essa formação, não é? Tem um livro básico sobre isso, é do Jean Amor, que foi embaixador nosso, muitos anos lá, e depois no México, sobre a comparação entre a civilização norte-americana, porque ela cresceu, e o Brasil, da mesma época, ficou. E vai ficar aí. Se não tiver escola, vai ficar. Vai ficar. Não adianta Humberto de Campos falar aquelas coisas dele, nem a FEB dizer que aquilo e que aquilo outro. Bom, vamos andando aí mais um pouquinho. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque ele tem que atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pelas forças das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem desmoronamento dos carrunchoso edifício do passado, que deixou de estar harmonias com as necessidades novas e com as novas aspirações. Isso é questão de tempo, às vezes de séculos. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentânea que o fere. Ele só percebe aquilo do dia, daquele presente. O quê? Os seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade, que saneiam a atmosfera depois de terem agitado violentamente. O Brasil precisa de uma agitação. Não uma revolução. Não guerra civil. Mas precisa ser balançado. Para ver se acorda, ou daqui a algum tempo vem uma nova geração. Vamos andando? Qual o maior obstáculo do progresso? Aí vem o espiritismo, o orgulho e o egoísmo. Esses são os grandes problemas que nós atravessamos. Porque o orgulho nos discrimina em relação a outras classes sociais. E o egoísmo nos leva a um poder cada vez maior, ou de poder de ação, de autoridade, ou um poder econômico. Então, enquanto o homem não abrir o leque para ver os outros que são iguais e assistir os menos favorecidos e se tornar humilde e se tornar caridoso, então o progresso ainda vai demorar, porque não há educação moral ainda no Brasil que mostre isso e isso. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, que, no entanto, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Foi isso que nós vimos aqui. Vocês estão compreendendo a aula? Muito bem. Vamos andando? Progresso da legislação humana. Vocês já entenderam o progresso. Aqui, meu sabe tudo, ele já entendeu. Ele sabe. Ele já entendeu. É, com você que eu estou falando. Por quê? Porque a legislação humana ela vai progredir à medida que ela se ajustar às leis divinas. O homem cria leis de acordo com as necessidades de uma época, de acordo com os costumes, de acordo com, eu diria, uma condição social e econômica. O nosso Código Civil já foi mudado N vezes. O nosso Código Penal foi mudado N vezes.
As leis são mudadas N vezes. O Congresso está mudando N vezes a Constituição através de emendas. Ou seja, o Brasil, ele vai buscando modificações de forma a legislação se adaptar a um fato novo. Aí nós temos legislação sobre pirataria na internet? Não. Como é que é? Pirataria na internet é uma coisa terrível. Mas não temos uma legislação correta, não é? Hein, cara? Porque até 20 anos atrás nem tinha internet. Então a coisa muda. A gente tinha problema de poluição ambiental no passado? Não. Então agora a gente tem leis sobre a poluição. Enfim, as coisas vão mudando, mas tem que se adaptar às leis divinas. Porque se não se adaptarem às leis divinas, elas vão sempre ser transitórias. A instabilidade das épocas das leis humanas são os que fazem os mais fortes, mas a proporção que os homens vão compreendendo melhor a justiça para si, indispensável se tornou a modificação dela. Quanto mais se aproximam da vera justiça, tanto menos estáveis são as leis humanas. Isso é tanto mais estável se vão tornando conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural. Bom, no estado atual, lá na época dele, as leis penais, severidade, não constituem necessidade, uma sociedade depravada, lei de morte, pena de morte, certamente precisa de leis severas, não é? A sociedade depravada foi quando Moisés desceu do monte quê? Sinai, né? Depois de receber o quê? Os 10 mandamentos, né? As tábuas, né? E encontrou o povo adorando um bezerro de ouro, né? Fundiram o ouro das pessoas que tinham lá e fizeram um molde e estavam adorando o tal do bezerro. Ele mandou matar 10.000 pessoas, Moisés. Está lá na Bíblia. Por quê? Porque são depravados, não é? Não é? Não é? Infelizmente, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Isso é trágico. Porque a liberdade em excesso, que leva a uma liberalidade radical, termina onde? Na anarquia. 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 O pessoal, os estudantes da UERJ invadiram o UERJ, quebraram o UERJ essas semanas. Como é que vai quebrar a faculdade, pô? Que é isso? Professor não é mais professor, não tem autoridade? Que é isso? Então, essa liberalidade leva a uma anarquia. Anarquia é a inexistência de leis, de respeito às leis. É um sistema. Muito bem. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Amém. 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 Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente pela força mesma das coisas e das influências das pessoas que o guiam na senda do progresso. Muitas ele já reformulou, e uma outra reformará, outras. Espera. Influência do espiritismo no progresso. Quando eu diria, eu vou falar sem precisar ler, quando o espiritismo
Posso botar aqui o pai Abraão outra vez? Pai Abraão, patriarca dos meus antepassados. Quando o Espiritismo sair dessa mesmice, está escutando, Paulão? Rose, está escutando? Da mesmice? Pessoal do Fraterno, está escutando? Que acha que o Espiritismo é um centro espírita. Quando o centro espírita é uma casa de estudos e de tratamento e de caridade. Quando o homem entender que o Espiritismo interpenetra com a sua filosofia todos os aspectos da sociedade humana, sociologia, antropologia, a própria economia, política, quando entender que o Espiritismo, pela força da sua moral, ele tem que compatibilizar todas as ações humanas, for levado lá para fora, porque o espírita não gosta de falar de política, mas teve esse aqui que falou, Leon Denis. Ele fala do Espiritismo. Esse teve, isso não sabe. Então, quando nós entendemos que nós temos que sair e ir para o mundo, então talvez nós possamos criar células lá fora, que serão ecumênicas, porque ninguém precisa acreditar que a pessoa deve reencarnar. Não é essa a nossa preocupação nesse momento, que nem a lei da causa e efeito, mas que a pessoa tem que acreditar numa moral do bem, e não prejudicar o próximo, e não se corromper, e não se apropriar indebitamente do bem do outro, da moral do outro, de tudo que o outro tem, seja o conhecimento intelectual. Quando o homem entender esses valores, que não precisam ser substanciados pelo Espiritismo, porque são leis gerais da própria humanidade, que o Espiritismo é uma das expressões dessas leis, porque tem o hinduísmo, que é mais antigo que nós, que é o nosso Espiritismo, e tem muita sabedoria também. O Senhor Krishna, Bhagavan Krishna. Então, quando nós entendermos isso, por favor, nós temos que lançar para o social. Aí sim, aí nós seremos exemplos vivos do Espiritismo. Porque quem vem à casa espírita ainda, a maior parte vem porque tem problema, e nós atendemos. Pouca gente quer estudar, muita gente quer ser médico. Tem muitos alunos aqui que vinham aqui, amigos, aí um dia disseram, eu quero ser médico aqui do Frei Luiz. Vai para a escola de médico Francisco de Assis. Essa é a escola que eu formei, eu que formei aquilo lá, depois do Zé Carlos Martins. Depois de muita confusão, eu consegui fazer alguma coisa pouca lá. Vai lá. Só depois de você estudar lá naquela escola, é que você vai ser médico. Mas eu estou no curso professor, isso não faz parte do nosso currículo. Não faz parte. Também não quero que faça parte, porque eu sou meio fora do sistema, né? Não sou, ortodoxo, né? Sou heterodoxo. Então, é isso que nós temos que finalizar hoje. Só poderemos mudar esse país e essa lei do progresso avançar quando o Espiritismo interpenetrar as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas relações sociais, a nossa relação familiar, a nossa relação conjugal e tudo. E as nossas leis também. Enquanto não houver essa noção,
de que existe em nós um princípio inteligente a ser desenvolvido, e isso ser transmitido através de cursos, como eu diria, eu tinha o ideal de formar células nas indústrias, pequenas células para dar pequenos cursos, em diversos lugares, nas comunidades paupérrimas, lá em cima, desde que os traficantes me deixassem ficar lá, não pudesse entrar com a licença deles. Enfim, para passar isso para eles, para passar vocês têm que aprender, pessoal. Nós temos que dar um curso aqui para vocês. Quem não sabe ler, então fulano, não, bota aqui, vamos ensinar a ler. Quem está precisando de um reforço em física, em química, tinha um aí do fraterno que estudava aí, que é um grande professor de física, de matemática, sumiu. Por quê? Tem tanta gente precisando de reforço de física e química. Não é só aqui. Só que não senta na mesa já está degradado? Não, pessoal. Não. Honestamente, eu sentei nessa mesa uns 20 anos seguidos. Quero mais sentar, não. Quero não. Então, a gente tem que ser honesto. Tem que escutar e tem que entender que se essa crise o Brasil passa, não é culpa de A e nem de B. Preste atenção. Eu não estou culpando nenhum partido, porque nenhum partido, eu diria, é muito melhor ou muito pior que os outros. Tu que se assambla, se reassambla. Eles estão todos juntos lá, buscando cada um o seu interesse. Cada um um ministério, cada um um cargo, cada um uma função, gratificado, que aí multiplica o salário. Mas nós estamos mostrando que a gente tem que entender essa noção ecumênica do nosso trabalho, que não precisa converter ninguém ao espiritismo. Nós não queremos isso. Nós não queremos culpar nenhum partido, porque o povo é responsável por tudo isso. O povo que elege, o povo que acha, o povo que deixa de achar, e a mídia que bota os troços na cabeça do povo. Vocês estão me entendendo? Por favor, Demétrio, me entenda. Demétrio, por favor. E esse problema não é um problema do Brasil, deu agora lá na FIFA, vamos chamar do fifão. Deu um fifão. Fifão. Não é? Querendo lá a Copa no Catar. Por que Catar tem para fazer Copa em dezembro, quando lá é mais frio? Quando a Copa sempre foi em junho. Por que Catar é melhor que a Inglaterra? Hã? Não é? Quem é que comprou esses votos para o Catar? Não é? Agora estão apurando lá o negócio lá deles, lá. Eles têm que apurar. Não é? Por que renunciou o presidente? Por quê? Porque se ficar lá vai ter que dar mais e mais explicações que são inexplicáveis. Então esse é um problema do mundo, na natureza do homem, na imperfeição do homem. Mas nós nascemos no Brasil. E é aqui que a gente tem que marcar o nosso ideal da doutrina espírita. Por isso que eu queria que vocês lessem a Lei do Progresso, que ela tem como base o processo educacional no Brasil. Era isso que eu tinha que dizer. Eu não falei em política diretamente para ninguém, eu apenas mostrei a dificuldade nossa, que vem lá de 1500, não foi em 1500 que a gente foi descoberto? Dizem, a gente nem sabe, né? Mas dizem. Sei lá se é verdade, se é mentira, né? Já mudaram até a data de fundação do Rio, né? Era uma época, agora outra. História, quem faz história, né? Mas, honestamente, nós temos que sair de alguma maneira e criar nossas células lá fora.
mostrar esses valores que não são mostrados. Queiram ouvir ou não nos queiram, não interessa. Porque aqui no Centro Espírita também a gente fala, eu vou a muitas palestras, entendem e não entendem. Não é? É uma coisa muito complicada. Mas a gente tem que divulgar isso. Porque os corações mais sensíveis e as pessoas que estão mais afinadas com esses valores morais, elas vão ser tocadas. Tomara que a audiência da Globo caia. Sobretudo nessas novelas. Porque os 10 mandamentos lá do pastor, que é o negócio mais edificante, está batendo a Globo. Não é? Não é o pastor lá, o chefe daquilo lá, então esse pastor, porque botou os 10 mandamentos, depois ele vai botar a vida de Jesus e vai bater mais ainda, porque alguma coisa edifica. O povo está cansado disso. Está cansado. Desculpem. Ave Maria. Vocês leiam isso em casa, por favor. Senhor Jesus, estamos convosco quando vós nos disseste, não são os que têm saúde que precisam de médico. Ao deixar sentar à tua mesa as pessoas de má vida, os publicanos, os pagãos, as prostitutas. Estamos convosco com a vossa pedagogia do amor. Estamos convosco quando tu nos envia em João 14 o Consolador prometido, que vai reler, reviver todos os vossos ensinamentos e dar novas interpretações, porque o Espiritismo é fruto do vosso ventre amoroso. O Espiritismo nasce em vós, Jesus, e vós, com os guias superiores da Terra, escolheram Allan Kardec para ser o ministro da vossa mensagem de amor e de luz, de conhecimento, de perdão e de justiça e de sabedoria. Estamos convosco. Nossos alunos lutarão para estar convosco, seguindo esse caminho árido, pedregoso, cheio de espinhos, cardos, valões,
mas consciente dos que diz o Salmo 91. Aquele que habita no santuário do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Do Senhor nós diremos, és o nosso refúgio e a nossa proteção. Seguro, sim, na fé, nas suas boas intenções e boas obras. Senhor, abençoa todos os alunos, aqueles que têm doenças, que precisam de cura, que precisam melhorar as suas situações psicológicas, as suas relações conjugais, dá-lhes compreensão, dá-lhes entendimento das dificuldades, para que eles busquem por si mesmos, sob a inspiração dos seus anjos de guarda, a solução, ou pelo menos arrefecimento daquele clima, às vezes, de atrito e turbulência que se encontra. Estamos convosco, Jesus. Estamos convosco. E assim, agradecemos o privilégio de termos dado essa aula, falando para os alunos do coração, talvez menos com a razão, mas dando aqui o meu depoimento. Peço, Senhor, por todos esses irmãos aqui, pela prece, que estão sofrendo as mais diversas doenças. Peço pelos esses irmãos aqui, que precisam de ajuda espiritual e nos lugares, endereços e nomes que se encontram. Peço pela nossa irmã Iracema Teixeira Gonçalves, da Casa de Filipe, Hospital Norte Cor, está no CTI, lá na Rua Carolina Machado, 38, em Cascadura. Que as forças do bem venham, atuem sobre a nossa irmã Iracema e ela se recupere, se for da vontade de Deus. E assim, em vosso nome, e em nome de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 15 de julho do ano, 8 de junho de 2015, com a prece que vós nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula desta noite. Amém.